Olá, tudo bem? Estou voltando aqui hoje para falar de técnicas de leitura. A gente já viu alguma coisa, há muito tempo que a gente não vê nada, então hoje nós vamos falar de uma técnica para você dar uma primeira olhada no texto e ver do que ele está falando. Antes de dar aquela lida legal do texto inteiro. Vamos lá? Bom, a gente sabe que para se escrever um bom texto, a gente precisa dividir o texto, né? Organizar o texto, dividi-lo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é básico, né? E fazer mais ou menos a mesma coisa em cada parágrafo, né? As duas primeiras frases, normalmente, são uma explicação do que vai ser dito no parágrafo, depois ele tem um pequeno desenvolvimento e uma pequena conclusão também. Então, pegando essa divisão do texto e dos parágrafos que a gente vai adotar essa técnica. O que fazer então? Pega o texto, analisa título, autor, onde foi publicado, o ano que foi publicado, aquelas coisas todas que a gente já falou. E depois você pode ler o primeiro parágrafo, que é a introdução, vai ler a primeira ou as duas primeiras frases de cada parágrafo. E aí você vai ter uma ideia geral do que vai ser dito no texto. Vamos lá para o meu computador que eu vou mostrar a você um exemplo. Bom, o texto que eu escolhi foi esse aqui, Performance e Perspectivas Macroeconômicas da África. Na verdade, esse é um estudo que eu encontrei lá no site do Banco para o Desenvolvimento Africano. Então, é uma análise que o banco faz das perspectivas macroeconômicas da África. É um texto recente. Essas perspectivas são para 2018, 2019, a gente vai ver isso. Então, vamos pegar aqui o primeiro parágrafo. Este capítulo examina a performance econômica da África em 2017 e apresenta as previsões de crescimento de seu PIB para o período 2018-2019. Neste contexto, ele analisa os resultados do continente em termos de crescimento e se debruça sobre certas crises e vulnerabilidades macroeconômicas encontradas pelos países africanos e seu impacto sobre o financiamento do desenvolvimento. Várias conclusões e recomendações chaves importantes são tiradas desse estudo. Então, é disso que o texto vai falar, certo? Da performance econômica da África em 2017 e das previsões de crescimento para 2018 e 2019, considerando certas crises e vulnerabilidades macroeconômicas. Vamos passar agora a outra parte do texto. Esses aí eles falam dessas previsões e conclusões, mas eu queria pegar aqui um texto mesmo para vocês terem uma ideia melhor. Vamos aqui a esse parágrafo. As crises regionais e mundiais de 2016 diminuíram o ritmo do crescimento na África. Entretanto, sinais de retomada já foram percebidos em 2017. Então, eu já sei que teve crise em 2016 e que isso fez com que o crescimento da África diminuísse, mas a partir de 2017 já teve retomada. No outro, observa-se uma grande heterogeneidade entre os países africanos. Então, isso que falou antes, da retomada e tal, pode não ter acontecido em todos os países, porque o continente africano é heterogêneo. O outro parágrafo, a retomada do crescimento poderia marcar uma reviravolta nos
países exportadores de matérias-primas, onde o declínio prolongado dos preços na exportação provocou uma contração dos rendimentos tirados desses recursos e aumentou os desequilíbrios macroeconômicos. Então, aqui ele já está falando especificamente dos países exportadores de matérias-primas. Quer dizer, então, nessa heterogeneidade, um tipo de país são esses, exportadores de matéria-prima. Vamos ver uma outra parte aqui. Os fundamentos econômicos e a resistência às crises melhoraram em muitos países africanos, certo? Então, isso para alguns países foi verdadeiro. Então, vamos ver um outro aqui. Num contexto de sensível baixa da ajuda pública exterior ao desenvolvimento por habitante e de um acesso aumentado da dívida para financiar as estruturas e setores sociais, muitos governos africanos se voltaram para os mercados mundiais de capitais para atender às suas necessidades de financiamento. Então, já é um outro ponto, né? Alguns governos se voltaram para o mercado de capitais internacionais. E, para terminar aqui, para permitir seu desenvolvimento, a África precisa de financiamentos suplementares. Então, só lendo as primeiras frases de cada parágrafo, a gente já tem uma ideia perfeita do que fala o texto. Depois, a gente vai ler o texto calmamente para saber os detalhes, mas o fundamental a gente já sabe. E aí, gostou dessa dica? Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, dá um like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você sabe que também vai fazer a prova de proficiência. E à bientôt!